Ah, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta sexta-feira, dia 15, Mateus 10, 37 e 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Jesus está orientando os seus discípulos, como ele sempre fez durante o seu ministério. E ele está falando da prioridade. Ele não está, de maneira nenhuma, afirmando que amar pai e mãe, amar filho, amar nora, amar sogra, ele não está dizendo que isso não deve ser feito. Mas ele está colocando uma posição de prioridade. Porque ele, Jesus, é o Salvador. Ele, Jesus, é Deus. Ele, Jesus, é aquele que se entregaria, no caso, quando ele estava ensinando os seus apóstolos, mas no nosso caso, aquele que se entregou em nosso lugar. Por isso, em primeiro lugar, precisa ser a ação relativa à fé em Jesus. Jesus não está dizendo, como muitas pessoas fazem hoje, que a prioridade é a igreja. Infelizmente, nós colocamos a igreja como prioridade, entendendo que colocando a igreja como prioridade, nós estamos colocando Jesus como prioridade. Nós já vimos em alguns vídeos recentes sobre a questão do sacerdote e seus filhos. E eu vou repetir aquilo que eu já falei 2 ou 3 vezes. Os filhos do sacerdote Eli não eram de confiança. Os filhos de Samuel não eram de confiança. Então, a prioridade, quando nós damos prioridade a uma vida religiosa, nós muitas vezes esquecemos o convívio com a família, esquecemos de ensinar os nossos filhos, esquecemos de ensinar aqueles que dependem de nós. Então, mas quando nós temos a prioridade em Jesus, nós ensinamos essa prioridade, como está escrito lá no livro de Deuteronômio. Ensinamos essa prioridade em todos os momentos da nossa vida. Então, quando nós estamos trabalhando com os nossos filhos, temos que mostrar a eles pelo exemplo e pela palavra. Quando estamos nos divertindo com os nossos filhos,
Temos que mostrar pelo exemplo e pela palavra. Quando estamos apenas no nosso recinto familiar, pelo nosso exemplo e pela nossa palavra. Então, a prioridade é Jesus. E Jesus, então, diz que quando nós priorizamos os nossos familiares, colocando ele em segundo plano, nós não somos dignos deles. Quando nós não colocamos toda a nossa vida nas mãos dele, não somos dignos dele. E quando nós não assumimos a nossa posição, isto é, não tomamos a nossa cruz, nós não somos dignos dele. Jesus, ele está colocando ele, Jesus, ele, Deus, ele, Salvador, como a prioridade em todos os momentos da nossa vida. E se Jesus não for o primeiro da nossa vida, nós não somos dignos dele e ele não vai nos conduzir para morar com ele na glória celestial. A nossa prioridade sempre precisa ser Jesus. Que esta sexta-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.